Reflexão para uma outra passagem conhecida em João 8, ele fala sobre Jesus ser a luz do mundo, e a gente tem que se espelhar um pouco, esse é exatamente 8:12, que nos diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Curiosamente, o ministério da irmã aqui é luz e vida. Então, eu falo o ministério da irmã, não é a igreja que é dela, a igreja do Senhor, ela está aí como missionária. Jesus está falando sobre nós também ser luz, porque quando ele diz que é a luz do mundo e quem segue ele não anda em trevas, automaticamente ele está dizendo o seguinte: devemos ser a luz, e só anda na luz quem está obedecendo a doutrina de Cristo, que é o amor a Deus, amor ao próximo. Porque quando você ama a Deus por todas as coisas, e todas elas mesmo, acima do seu eu, acima de outros deuses, acima, enfim, de tudo, e ama o seu próximo como a si mesmo, a luz de Cristo está brilhando sobre a vossa vida. Às vezes não é fácil, pecamos, a Bíblia chega a falar lá em João, se nós dissermos que não temos nenhum pecado, nós somos mentirosos, nós estamos em trevas. No entanto, quando nós se submetemos à vontade do Senhor, se humilhamos diante dele, pedimos exatamente perdão dos nossos pecados, nos arrependemos de tudo, o Senhor estará fazendo com que a luz nossa continue a brilhar. E nós temos que ser a luz do mundo. Amém. Nós temos que fazer a diferença. Assim como, por exemplo, nós temos aquela parábola das 10 virgens. 5 estavam cuidando, sendo prudentes, exatamente se importando com as suas lamparinas para elas estarem acesas. Então nós temos que estar apercebido, estar focado exatamente na palavra de Deus, porque como a própria palavra nos diz, que o autor e consumador da nossa fé é o Senhor. Não é fácil, temos pecados, temos falhas, no entanto, devemos lutar para entrar na porta estreita, ou seja, amar, fazer o bem ao próximo. O Senhor Jesus chega a nos dizer para amar até os nossos inimigos, orar até por eles. Às vezes não é fácil, mas devemos fazer, porque a recompensa não vem dos homens, a recompensa vem de Deus. Ele é o galardoador daqueles que o buscam, ele é quem recompensa. E um trabalho que não é vão nessa terra, apesar de a gente ter que trabalhar para ter o nosso sustento, pois Paulo chega a dizer que quem não trabalha não coma, nós temos o único que vale para Deus é o trabalho para o Senhor, que não é vão. O restante é vão porque é só para nos manter nessa terra, e o trabalho para o Senhor nos dará a recompensa dos céus. E o trabalho para o Senhor é exatamente amar o próximo, o trabalho para o Senhor é exatamente nós fazer o bem, se podemos fazer. A Bíblia chega a dizer, se a gente sabe fazer o bem e não faz, peca. Lá no livro do profeta Malaquias vai dizer que outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. O que serve a Deus, ele olha para o próximo. O que serve a Deus, ele de fato faz bem ao seu próximo, seja seu familiar, seja seu amigo. Pois o próprio Cristo chegou a nos dizer uma coisa muito maravilhosa, que os bodes que vão ficar à esquerda são exatamente aqueles que não fazem bem ao seu próximo, e os que vão ficar à sua destra, à sua direita, que são exatamente as ovelhas, são aquelas que viram simbolicamente Jesus passando fome, sede, precisando de vestes, viram Jesus doente, viram Jesus no presídio. Inclusive os discípulos não entenderam aquilo que Cristo tinha falado. Ele estava falando daqueles pequeninos, daqueles que estavam desamparados pela sociedade, por muitos. Se esses fossem recompensados
pelo servo de Deus, pela serva de Deus, ou se fossem amparados, se eles fossem curados, entre aspas, levados ao hospital, ou tivesse visita, se os presos fossem visitados, se as pessoas necessitadas fossem de alguma forma supridas, o Senhor estaria sendo grato àquilo, e eles estariam obviamente fazendo não para os homens, não para aquelas pessoas necessariamente, mas para o Senhor, assim como a maldade. Então quer dizer o seguinte, que aquilo que você faz para o seu próximo reflete na sua relação com Deus. São João vai dizer que não tem como você amar a Deus que você não vê se não ama o seu próximo. Então essa é a palavra. Jesus é a luz do mundo exatamente porque ele veio trazer a mensagem de Deus. Inclusive, se a gente for fazer uma reflexão maior, eu não quero me estender aqui, referente à luz, a gente já percebe a luz lá em Gênesis, que o mundo naquela época, naquele tempo, era sem forma, vazio, em trevas. E depois Deus criou a luz, e essa luz do mundo era o próprio Cristo. Essa luz que vem trazer exatamente paz, porque Ele é o príncipe da paz, vem trazer justiça, vem trazer, enfim, tantas coisas que são necessárias, boas. Então, essa é a reflexão que eu quero fazer referente à questão de ter luz, de ser a luz e ter vida, inclusive. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que vive a vontade de Deus tem vida, haja vista que o viver é Cristo e o morrer é salvo, é ganho. Então, essa reflexão acerca é necessária, porque muitas das vezes as pessoas só querem palavras de bênção, palavras de conforto. Eu sei que Deus fala também nesse sentido, já falamos aqui. Agora uma reflexão um pouco mais forte, um pouco mais dura. Certa feita Pedro disse, mas que discurso duro é esse, Jesus? Cristo disse, então vai com ele se não gostou. Aí Pedro disse, não posso ir, porque só tu tens palavras de vida eterna. Então a palavra de vida eterna é Cristo, e que falou isto que acabamos de ler, que Ele é a luz do mundo, e quem segue a Ele anda em luz, tem a luz da vida, não tem luz de morte, não tem trevas, não tem pecados. Se tiver, obviamente, pede perdão ao Senhor, enfim. Então essa mensagem para a gente refletir acerca do próximo, do amar a Deus, do amar o seu semelhante. É claro que a gente não pode ser ingênuo, porque existem situações em que, se nós formos ingênuos, no sentido de, vamos amar, no sentido, eu digo, que o mundo interpreta o amor, nós podemos nos dar muito mal. O amor que o Senhor quer que nós tenhamos é exatamente aquele amor descrito lá pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13. Ok? Então, resumindo esse comentário, essa reflexão, para a gente ter luz, tem que seguir Cristo, para ter a luz da vida. E essa luz, ela só se confirma como de fato a gente faz a diferença em casa. Como, por exemplo, se na sua casa, no seu lar, existe conflito, você vai lá trabalhar como uma pessoa pacificadora, vai tentar resolver, trazer paz. Se lá no seu ambiente de trabalho existem alguns problemas, seja exatamente na ordem interpessoal, de comunicação, enfim, você vai lá ser a diferença, você vai lá trazer uma mensagem de Cristo, não necessariamente no mundo espiritual, mas às vezes na própria questão pessoal. A pessoa vai ter sabedoria, como diz a palavra que a mulher sábia edifica a sua casa, como diz a palavra que os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor. Esses são alguns exemplos que você pode fazer diferença, inclusive na escola, inclusive na igreja, para resolver alguns dilemas. Então, é necessário examinar com atenção esse texto, porque Deus tem muito para nos falar. Nós sabemos que viver em sociedade não é fácil, né? E nós precisamos ter muita vigilância e principalmente pedir sabedoria ao Pai, né?
Para todas as situações que nós passamos, nós precisamos ter sabedoria, realmente, e tentar olhar para o ser humano, para o próximo, com os olhos de amor, né? Porque o amor é de Deus e Ele quer, né, que a gente ame uns aos outros, como nós amemos a Ele.